23ª rodada do Brasileirão Série A 2022. E o Cá Futebol vai passar para você os palpites, como de costume. Se liga. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante e assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora lá. Primeiro confronto aqui, a gente tem aqui a Atlético Mineiro e Goiás. Vamos ver aqui a colocação dos dois aqui na tabela. O Atlético Mineiro ele é o 7º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate, 3 derrotas. O Goiás ele é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Nesse confronto aqui eu vou de Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga em casa, então a vantagem é dele. Eu vou colocar um placar de 2-0 para o Atlético Mineiro nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião, vai dar Atlético Mineiro, beleza? Segundo confronto, Flusão, que se classificou ontem para as semifinais da Copa do Brasil, e Coritiba. Bora lá. Ver a colocação dos dois aqui. O Flu, ele é o 4º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. O último jogo dele ele perdeu, né? Mas uma sequência de vitória grande aí. O último jogo, nos últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Coritiba, ele é o 18º colocado na tabela, na zona de rebaixamento, e nos últimos 5 jogos ele teve 4 derrotas e uma vitória. O Curitiba está com 3 derrotas seguidas aí, que não ganha nada, né? Então bora lá. Nesse confronto aqui eu vou de Flusão. Um placar de 2-0 para o Flu nesse confronto aqui, beleza? Juventude e Botafogo, um jogo muito equilibrado, né? Os dois times têm uma temporada boa, né? Deixando a desejar tanto o Juventude como o Botafogo. O Juventude ele é o último colocado na tabela, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e uma vitória. E o Botafogo ele é o 12º colocado na tabela, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. A sequência de 2 empates, e o Juventude é uma sequência de 3 derrotas seguidas. O Juventude joga em casa, a vantagem é do Juventude, mas eu vou de Botafogo. Vou colocar um placar de 2-1 para o Botafogo nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião, vai dar Botafogo. Segunda opção aqui pode ser que seja empate, né? E esse confronto de gigante, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é o primeiro colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias seguidas. O Flamengo não fica atrás. Ele é o 2º colocado nos últimos 5 jogos. Ele também teve 5 vitórias. Vai ser um jogão. E eu, como o Palmeiras, não vou torcer contra. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o Verdão nesse confronto aqui. Muito difícil. Segunda opção aí, meu amigo, se você for apostar nesse confronto aqui, eu vou lhe dar 2 opções, aí fica a seu critério. Empate, 2-1 para o Verdão ou empate, nada de vitória do Mengão. O Mengão vem muito bom aí, muito bem mesmo, né? Umas ótimas contratações, vem muito bem, mas é no Allianz Parque, e lá no Allianz Parque a parada é diferente. 2-1 para o Verdão, segunda opção, empate. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Aí Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza na última rodada conseguiu sair da zona de rebaixamento, né? O Corinthians conseguiu se classificar para as semifinais, metendo uma sapatada de 4-1 para cima do Atlético Goianiense na Copa do Brasil ontem, né? Foi muito bem o Corinthians. O Yuri desencantou, fez 3 gols. Bora lá aqui na tabela ver qual
onde esses dois estão. O Fortaleza ele é o 15º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, um empate e 3 vitórias seguidas. O Fortaleza, 3 vitórias seguidas aí, viu? Nos últimos 5 jogos. Os últimos 3 jogos o Fortaleza ganhou. Beleza? Ele é o 15º colocado na tabela. O Corinthians ele é o 3º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Né? Fortaleza joga em casa, o Corinthians melhorou aí na Copa do Brasil, mas na minha humilde opinião, como o Fortaleza já foi desclassificado da Copa do Brasil ontem, o foco agora, o Vojvoda vai pra cima com tudo do Corinthians. Então, meu amigo, eu vou colocar um placar de 2-1 para o Fortaleza nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião, vai dar Fortaleza. Beleza? Bora lá. Red Bull Bragantino e Ceará. O Red Bull Bragantino na tabela, ele é o 9º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. O Ceará é o 14º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Tá lutando aí para não cair o Ceará, né? Se perder essa, não sei o que é que vai acontecer. Eu vou de Red Bull. Na minha humilde opinião, vai ser 2-1 para o Red Bull nesse confronto aqui. Atlético Paranaense e América Mineiro. O América Mineiro ainda disputa hoje aí a Copa do Brasil para saber se classifica ou não contra o gigante São Paulo, né, que está bem aqui embaixo. E o Atlético Paranaense foi desclassificado ontem, perdendo para o Flamengo de 1-0 em casa, meu amigo. Mas ainda tem aí a Libertadores, né, para o Atlético Paranaense brigar. Bora lá. O Atlético Paranaense na tabela, ele é o 5º colocado nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O América Mineiro vem muito bem, obrigado. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota e uma sequência de 4 vitórias. Os últimos 4 jogos do América, ele ganhou. Esse jogo aqui ele joga fora de casa, vem muito bem, né? Ele é o 8º colocado na tabela e o Atlético Paranaense é o 5º. Eu vou de Atlético Paranaense, o Atlético joga em casa de novo, né? Pelo Brasileirão, mas o dever dele é ganhar. Vou colocar um placar de 2-0 para o Atlético Paranaense nesse confronto aqui, beleza? Bora lá. Santos e São Paulo. O Santos é o 10º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Paulo está bem abaixo dele. É o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Quem joga em casa é o Santos, o jogo é na Vila. Na Vila. Rapaz, eu vou de Santos. Vou colocar um placar de 1-0 para o Santos. Segunda opção, empate. Pode ser que dê empate esse confronto aqui, né? Segunda opção aí, empate. Beleza? Agora lá para os próximos confrontos. Só falta 2. Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Goianiense já perdeu aí a classificação da Copa do Brasil, né? Mas tem Sul-América ainda. O Atlético Goianiense na tabela, ele é o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Já o Atlético Goianiense conseguiu sair da zona de rebaixamento com a última vitória, né? O Atlético Goianiense não, mano, o Cuiabá, rapaz. O Cuiabá conseguiu sair da zona de rebaixamento. Atlético Goianiense e Cuiabá, né? Na última vitória, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Ele é o 16º colocado.
Eu vou de Atlético Goianiense. 2-1 para o Atlético Goianiense nesse confronto aqui. Beleza? Avaí e Inter. O Avaí, quando joga em casa, ou ele empata ou ele ganha de 1-0. A parada é séria. O Avaí ele é o 17º colocado na tabela dos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Então, e o Inter ele é o 6º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu vou de Avaí. 1-0 para o Avaí nesse confronto. Segunda opção aí, empate. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores e até o próximo vídeo. Tchau!